Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 16 de dezembro de 2025, terça-feira, pessoal, são aproximadamente 11h31 da noite. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no calendário econômico. Tivemos alguns eventos importantes nos Estados Unidos, saiu para nós o relatório de emprego, né, o payroll não agrícola referente ao mês de novembro, o resultado veio acima da projeção de 50 mil. A taxa de desemprego, pessoal, referente ao mês de novembro, veio um pouquinho acima da projeção de 4,5, resultado de 4,6. E tivemos aí também de relevante PMI do setor de serviços, já referente a dezembro, abaixo da projeção de 54, e o PMI industrial também um pouquinho abaixo da projeção de 52. A gente percebe que nas três principais bolsas, a que mais sentiu foi a Bolsa Industrial, Dow Jones, teve um recuo de 0,62, e S&P um leve recuo de 0,24, e Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, acabou sentindo menos diante destes resultados, uma leve alta de 0,23. Pessoal, vindo para o Bitcoin, a gente teve um respiro no dia de hoje, uma alta um pouco mais contundente, 1,66 de ganhos. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado é 87.283 dólares. Então vamos ver o que rolou após a análise de ontem e quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí alguns pontos que eram relevantes, o acompanhamento principal era a região, né, pessoal, dos 85, estávamos próximos aqui deste nível naquele momento. Fizemos, né, a identificação de acúmulo de lotes no livro de ofertas, né, teoricamente era um mini ponto de decisão, porque a perca dessa região, evidentemente, poderíamos buscar rapidamente a região dos 84. Então, mesmo, né, pessoal, a gente tendo aí um volume comprador bastante simbólico na segunda-feira, com esse candlestick que teve a sua abertura às 5 da tarde, a gente percebe, né, que os lotes permaneceram no livro, né? Eu acabei acompanhando após a análise, eu fiquei online aqui justamente para verificar se era de fato interesse real dos compradores em adquirirem esses lotes a este nível de preço, nos 85 mil, ou se era apenas uma forma de blefe ou intimidação. Então percebe-se que o preço não chegou, né, pessoal, na região exata dos 85, e os compradores, né, trataram de atuar já um pouco acima, aqui na proximidade dos 85.200, reforçando a tese de que de fato, né, esses lotes iriam, né, ficar posicionados, acabou induzindo aí, né, outros compradores a agredirem o preço, né, em blocos, né, fazendo com que buscasse, né, a nossa região esperada ali na proximidade dos 88, 88.200, né? 88.200 nós tínhamos também uma grande acumulação de lotes, e a região dos 88 fazendo alusão a essa nova resistência aqui, né, pessoal? Então, basicamente ficou dentro aí, né, do cenário estipulado, né, no dia de ontem. Para quem ficou ligado, né, acaba gerando aí oportunidades. E aí vocês percebem, né, pessoal, como eu mencionei, que na proximidade aqui dos 88, 88.200, nós iríamos perceber os vendedores atuando, né, devido ao potencial conflito de interesses, né? A gente teve aí a concretização do rompimento dessa região. Não fazia muito sentido, né, os vendedores entregarem, né, de mão beijada e para os compradores na iminência, né, de recuperar esse patamar sem que haja, né, uma batalha, né, bastante ardilosa. Então a gente viu aí a retração acontecendo basicamente em cima do ponto na qual nós mencionamos no dia de ontem, e cá estamos, né, pessoal, trabalhando, né, inclusive com preço abaixo dessa resistência e da média de 20 períodos aqui, no tempo gráfico de 4 horas. Então, pessoal, o que a gente percebe daqui em diante? A gente vê aí que a estrutura de preço ainda se mantém descendente, com topos
cada vez mais baixos, né? Assim como os fundos também, uma estrutura totalmente descendente. A gente percebe sim que no diário tivemos a prevalência de volume comprador, mas né, inferior ao do dia de ontem, onde prevaleceu venda, né, pessoal? A gente sabe que volume acaba induzindo tendência e mesmo né, os compradores tratando de atuar no dia de hoje, a gente permanece que o volume acabou ficando abaixo aí do que foi apresentado pelos vendedores no dia de ontem. Então isso é um ponto negativo. Outro ponto importante, pessoal, que é válido salientar, se a gente almeja a continuação por parte dos compradores ao que tange a recuperação dessa área, para quem sabe, inclusive a gente buscar níveis superiores ou até mesmo a média de 20 períodos no diário, aqui na proximidade aí dos 90 mil dólares, a gente vai precisar impor aí algumas condições, tá? Alguns gatilhos, evidentemente, para considerar essa possibilidade. Primeira, pessoal, seria, né, fechamento de 2 candlesticks, né, acima dessa marcação aqui da nossa resistência. Então a gente tem aí algo próximo dos 88,5, né, teríamos que ter 2 candlesticks fechando acima, ambos com volume comprador e pelo menos um com característica de força. Essa seria a condição para que possamos buscar a média no diário aqui na proximidade dos 90, tá? Isso é um ponto a ser salientado. Porém, pessoal, sendo sincero, pelo andar da carruagem, a gente percebe que esse candlestick que teve abertura hoje às 5 da tarde apresentou um volume comprador muito baixo, né? No atual vigente candlestick, que tem o fechamento agora, 1 da manhã, a gente tem mais 1h20 até o seu fechamento. A gente percebe que os vendedores vêm atuando desde então e com alta probabilidade, né, dos vendedores superarem, né, os compradores em relação a esse candlestick. Isso é outro ponto negativo. Então isso vai dificultando aí, né, a vida dos compradores. Teoricamente fica mais difícil essa possibilidade, mas o mercado sempre muito soberano, muito dinâmico, a gente precisa colocar esses gatilhos, essas condições, porque de fato pode acontecer, pessoal, né? Sem problema nenhum. A gente tenta trazer um termômetro, né, para vocês, vai apresentando aí as evidências, as condicionantes, mas vocês, né, acabam sentindo, né, de fato aí o que pode acontecer em tese. Então, pessoal, a gente percebe um grande desafio, né, pelo lado dos compradores em recuperar esse patamar para a gente buscar a região dos 90, porque que vem sendo apresentado aí nas últimas horas, né, os vendedores estão atuando aí de uma forma mais pujante. De qualquer forma, a condição, o gatilho foi colocado, né, pessoal, é para vocês, região dos 88,5 aproximadamente, né? Como eu mencionei, 2 candlesticks compradores, ambos com volume considerável, né? Teoricamente, pelo menos um característica de força, aí sim a gente pode almejar a região dos 90 mil novamente. Fora isso, pessoal, a grande probabilidade de voltarmos à região dos 85, né, fica bastante evidente. Então, pode ser que aqui tenhamos novamente uma tentativa de retração por parte dos compradores, até porque eu analisei o livro, né, agora mais cedo, né, ainda permanece, né, aqueles lotes posicionados, tá, pessoal? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cautela novamente. Agora, pessoal, tendo a recusa de preço aqui na nossa condição, no nosso gatilho, o mercado veio buscar a proximidade dos 85. Tenho que verificar novamente, né, o livro de ofertas. Então, pode ser que nesta ocasião, pessoal, de fato, se aproximando dos 85, a gente poderá ter a remoção desses lotes que estão posicionados. Nós não tivemos aqui, né, de fato, a aproximação dos 85. Os compradores passaram, né, a reagir antecipadamente. Então, isso novamente torna-se necessário o acompanhamento desses lotes, porque de fato, né, pode acontecer desses compradores removerem esses lotes e aí
torna-se muito mais fácil, né, o rompimento e a continuidade por níveis inferiores de preço, tá, pessoal? Mas de qualquer forma, precisa acompanhar. O mercado é uma caixinha de surpresas, né? Você precisa estar ligado aí, né, a todas essas, né, possibilidades, porque tem muita tramóia aqui, pessoal. Infelizmente, é um mercado bastante manipulável, engana muita gente que vem, né, despreparada, enfim, não tem uma leitura adequada. E justamente o nosso propósito aqui é tentar trazer para vocês, né, com bastante transparência, né, uma didática de fácil entendimento. A gente acaba não utilizando aí codinomes, né, enfim, aquela infinidade de indicadores e as pessoas acabam não entendendo nada. Então a gente tenta trazer de uma forma bem limpa, né, bem clara, um dialeto de fácil entendimento, né, justamente para facilitar a vida aí de todo mundo. Então, acho que basicamente é isso, pessoal. A gente não tem nenhuma alteração para fazer aqui no gráfico, né? Dentro do esperado que aconteceu no dia de hoje, né? Sem muitas novidades, nada de fator externo, né? Como eu mencionei em outras análises, o preço ele nunca sobe direto, assim como nunca desce direto. Eventualmente, pessoal, né, com fatores importantes aí, anúncios, né, declarações de figuras importantes, pode, né, acontecer esses movimentos que são mais verticalizados, tá? Não é comum, mas pode acontecer. Vamos ver aqui, pessoal, deu um bug aqui no site. Mas de qualquer forma, como a gente terminou aqui no gráfico, vamos pular aqui para o livro, ver se a gente identifica aí os lotes, né, que sejam importantes em níveis, né, de decisão. Então, pessoal, um pouquinho de acumulação maior aqui nos 86 mil. Comum, né, pessoal? Virada de dezena. A gente, no caso aqui, né, pessoal, milhar, né? A gente evidencia sempre, né, um pouco mais de acumulação. A gente tem quase 14 milhões de dólares aqui nos 86. Pode ser que, eventualmente, a gente, né, perceba aí os compradores querendo manter o preço acima, mas a região, neste caso, mais importante para nós, neste momento, pela proximidade ao preço a mercado, os 85, pessoal, inclusive aumentou o número de lotes em relação ao dia de ontem. A gente tem quase 26 milhões aqui de dólares posicionados na mesa, é bastante dinheiro, justamente reforça a tese de que, eventualmente, havendo a recusa de preço ali na região próxima da nossa resistência, a gente poderá buscar aqui os 85 novamente e o acompanhamento se torna muito importante para verificar a vericidade, né, de intenção desses institucionais em comprarem Bitcoin a este nível de preço. Mais abaixo, pessoal, região dos 84, outra virada de milhar, mais acumulação de lotes, teoricamente é o ponto a ser encontrado caso a gente perca aí a região dos 85. E faz bastante sentido também, pessoal. Não vou conseguir abrir agora aqui para vocês. Tem algum problema aqui no Chrome, mas se eu não me engano é uma região, né, de mínimas, né, de dias no passado recente. Então, os 84 pode ser que tenhamos, né, um pullback, uma retração, válido acompanhar também. E aí, somente mais abaixo, já na proximidade do nosso suporte, que tem uma maior significância, né, pessoal? Região ali, se eu não me engano, dos 80 e 600, a gente vai se aproximando dessa região. Inclusive, na região dos 80, a gente percebe mais acumulação, quase 27 milhões de dólares. Então, é outro ponto a ser analisado com muito carinho. E pelo lado dos vendedores, a gente vê um livro bem pulverizado aqui, viu, pessoal? Olha só que interessante. Pouco dinheiro posicionado, a gente vai ter acumulação mesmo a partir lá dos 94 mil dólares, pessoal. Livro totalmente vazio. Ao que parece, essa movimentação descendente vem sendo desencadeada principalmente por retiradas aí dos ETFs, né? Então, bastante volume negociado nesses ETFs e a gente percebe, né, que grande parte
dessa movimentação, dessa volatilidade é proveniente dessas negociações. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço novamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.